estava comentando aqui, Jota, que sobre a doação de corpos, de órgãos, né? E encaixei o sangue, né? E o sangue que queira que não é órgão, né? Você dá vida, né? Vida para essas pessoas. Então, essa colocação de hoje era bem oportuna, porque estamos exatamente no momento onde a gente tem que abençoar aqueles que estão em situação caótica, pior que nós. Né? Você veja aí, nessa crise toda aí, você veja alguém lá, olha, fulano doou, não sei o que, o órgão para fulano e tal. O meu irmão mesmo, para você ter ideia, recebeu o coração já há 11 anos, e ele só tem poste. Então, veja bem, então, há uma bênção nas doações de órgão muito grande. A gente precisa enxergar também com o olho da ciência. Né? A ciência é parte do que o Senhor Deus deixou ou aprender. Né? Então, para mim, tanto a situação do desfazimento dos restos mortais, como da parte que interessa a uma produção, a um produto novo, né? ou que dá sequência a uma vida, ela é super interessante. Ela é importantíssima, porque nós podemos saber que o poder de Deus está também nisso. Veja bem o que Deus me revela aqui agora. O poder de Deus está também nisso, porque sem a ordem dele nada se faz. Se ele permitiu que isso aconteça, é porque está na graça dele. Né? Ele não ia deixar se desfazer das coisas dele por brincadeira, por irresponsabilidade. Né? Se ele permitiu e se permite, e ele abençoa, é porque tem algo novo para acrescentar em nossas vidas, em nossa existência, na verdade. Né? Você para aqui, mas você tem que seguir um pedacinho. O chefe é o chefe, é ele que manda. Se ele autorizou, vamos em frente. Amém? Certo, amém. Eu queria ler um versículo aqui. Está em Josué 7:25. Diz assim: Disse Josué, por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará, e todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. Então aqui, quer dizer, não tem nada a ver, podia ser enterrou. Desculpa, porque é Josué, ok. Mas a gente vê que, como estava numa circunstância de punição. É a revolta de Datã? Isso. Como estava numa questão de punição, como eles foram apedrejados e depois foi queimado, então dá a entender que o fato de ter sido queimado fazia parte dessa punição, entendeu? Mesmo depois de mortos, né? Então esse é um dos poucos versículos assim que eu vejo assim na Bíblia que pode ter uma interpretação contrária. Pode falar, irmão José. Mariano, eu estava pensando em trabalhar um pouco aquele assunto que Paulo estava falando. Josué, por favor, meu irmão, só dá um minutinho, que o pastor Edson vai entrar e ele já pega esse assunto no começo. Ele já aproveita isso aí. Tá bom? Vamos dar um tempinho, vamos ter misericórdia dele. Olha o Edson aí. Edson, meu irmão, que falta você faz? Seja bem-vindo. Shalom. Ele está conectando o áudio. Isso. Vocês acham que convém esperá-lo? Eu só queria, Mariano, falar também em Levítico, fala da punição dos pecados.
E um dos pecados que exigia cremação, exigia queimar os pecadores, era quando você fazia sexo com a mãe e com a filha. O irmão tem o versículo para a gente... Na verdade, eu tenho de cabeça, mas é Levítico, acho que é aquela relação de pecado lá. Enquanto ele chega, eu vou dar uma olhada aqui. Tá bom. É aquela relação Talvez O Edson, Peraí que já vou ver. pastor Edson, talvez Levítico 18. É por aí. Ou 18 ou 12, não me recordo. pastor agora. Edson, Edson, liga o som. áudio. Liga o áudio. Oh, ele está bem assessorado lá, ó. Eu achei o versículo aqui, Mariano. Tá bem. É Levítico, capítulo 20. Ótimo. Capítulo 20, versículo 14. Diz assim, o título é A Pena de Diversos Crimes. Então, num dos crimes aqui, tinha que cremar o corpo dos pecadores. É o versículo 14. Fala assim, e quando um homem tomar uma mulher e sua mãe, maldade é. A ele e a elas, quer dizer, mãe e filha, queimarão com fogo, para que não haja maldade no meio de vós. Mas queimarão Mas não tem vivo ou cremarão? Esse queimarão aí poderá, como você Aí que fez, tá. né, dar uma ideia. Então, já deslocou o raciocínio, não é o ponto de hoje. Agora, voltando para o ponto de hoje, eu vejo que Paulo trabalhou bastante a questão do corpo. É por isso que me preocupa um pouco. O capítulo 15, ele trabalha bastante isso aí, 1 Coríntios, capítulo 15, ele trabalha a questão do corpo, né, os diferentes corpos. Mas no capítulo 6, 1 Coríntios, ele fala que o corpo é o templo do Espírito Santo. E aí confunde um pouco essa reverência ao corpo. Terminou, José? Sim, o que eu quero trazer Não, é porque é o seguinte, no conceito judaico, não sei se o irmão conhece, porque existe uma alma vital que ela é parte do corpo, né? Ela tá no sangue e ela morre junto com o corpo, entendeu? Então, no conceito judaico tem duas almas, tem uma alma espiritual, né? E tem uma alma vital. Então, por isso que para nós cristãos acho que fica complicado para entender determinadas questões, né? Se a gente for tratar assim, puramente sem considerar os conceitos judaicos, é bem complicado. O pastor Edson. Ô, amado, tudo bem? Boa noite. Agora você ligou o microfone. Estou aqui quebrando a cabeça que você
Dá um salve aí para a moçada aí, ó. Shalom, amigos. Tudo bem? Boa noite, hein? Shalom. Eu- Boa noite. Shalom. Você tá, Rapa- é, Rapaz, o fogo tá pegando aqui, meu irmão. Nós estávamos eu- esperando você aqui para arrematar tudo aí. não, fica tranquilo aí. Eu só vou ouvir hoje, viu? Porque eu estou trabalhando até agora, meu. Você Verdade? acredita? Verdade. Apareceu um trabalho grande aí e eu não pude deixar o cliente ficar falando sozinho, né? Uhum. Então eu vou ficar ouvindo vocês, que tá bom demais, tá bom? Mas só vou falar uma coisa para você, meu irmão. A Bíblia fala que nós devemos sepultar o nosso corpo. Agora segue em frente aí, tá tudo certo. Não. Argumenta aí. Não, Com você a palavra. toda morte que eu vejo assim na Bíblia, lá no Antigo Testamento, a morte por fogo veio como se fosse um castigo, né? E quando a gente pega na Gênesis, né, que fala que o corpo volta ao pó, né, que nós somos pó e voltamos ao pó, e fala que nós vamos ser sepultados. Abraão falou de sepultar a esposa, Sara, e José também pediu para os ossos dele ser sepultado junto com quer dizer, dá uma ênfase muito forte em sepultamento, tá? A cremação é uma coisa que mais que atual, mais de uma cultura nova, né? Embora existia lá naqueles tempos também os pagãos que tinham a cremação também por parte dele. Mas a cultura judaica e a cristã, para mim, como eu tenho lido, tenho estudado, sempre fala em sepultar o corpo da pessoa, né? Não que a Bíblia não fala que a cremação é proibido, ela não deixa, tá? E que também não fala que é pecado. Pecado é quando erra o alvo, não tem nada específico falando que cremação é pecado, tá? Teve lá o caso lá de Jonatas, lá, que foi cremado, o pessoal, e naquela oportunidade foi considerado bom aquele assunto da guerra ali. Mas eu fico com aquela. O corpo deve ser sepultado. Mas deixa eu te falar uma coisa. Diga. E os mártires da igreja, que muitos foram queimados vivos, né? Ok, Outra coisa, é mais com relação à lei brasileira. A lei brasileira me parece que é o seguinte: o natural é você ser sepultado. Se você quiser ser cremado, você tem que assinar um termo. Ou se você não pode, a família pode fazer isso para você. Você já está morto mesmo, eles decidem por você, entendeu? Isso, eu tenho acompanhado isso. Tem muita gente que com histórias que teve no passado, de pessoas que foram enterradas vivas, né? E pessoas quando foram vistos de outro lado no caixão, por aí, essas coisas todas. Então, muitas pessoas hoje, eles têm uma segurança maior da morte na cremação. Tem esse aspecto também. E sem contar também o fator econômico. É muito mais econômico hoje cremar uma pessoa do que você fazer um sepultamento, velório, aquelas coisas todas, tá? Agora, foi o que falei, o corpo ele vai se decompor na terra, vai acabar, o osso vai acabar tudo na terra, vai virar cinza na terra também, o corpo, tá? Deus, ele é poderoso para a pessoa que morreu queimada num desastre, afogada no fundo do mar. Deus é poderoso, ele não precisa, ele pode criar do nada, pela palavra, ele criou tudo. E do nada ele pode criar, na ressurreição dos mortos, os nossos corpos novamente. Entendeu? Eu penso assim. Agora segue aí que eu estou ouvindo vocês. Vai, Jota. Só para descontrair um pouco, que a coisa está muito séria, né? Mas diz que uma pessoa recebeu uma caixinha, do tamanho de uma caixinha de fósforo, que veio da Itália, né?
E ele comeu. Aí depois ele ligou agradecendo, né? Ele falou, poxa vida, não era a pimenta do reino. Era o resto mortais da sua vovozinha. Mas é bem complicado, né? Pelo que a gente Muito. percebe, assim, é uma questão assim, bem pessoal, né? A ideia não é a gente, como pais de Fechar o família, assunto. Como que é, a Josué? a ideia desse assunto, eu penso que é atualizar conceitos. Não, sem dúvida. E essa é a filosofia do grupo, né? Por exemplo, eu captei muitas informações aqui, né? A partir do Ademir aí, né? Pessoa estudiosa aí que me acrescentou muito até agora. Exatamente. Nem sei o que eu farei com tanta informação, viu José? Não, porque você trouxe a informação do cemitério muçulmano e da Porta da Misericórdia, que eu tive a oportunidade de ver, e Você aquilo viu? eu tive pessoalmente lá. E eu achei muito feio tudo aquilo. Aí, porque parece que é um lugar impróprio, e é mesmo. Porque você está no Monte das Oliveiras, você observa na direção do Muro das Lamentações, você vê aquele alinhamento, né, em direção da Exatamente. Vila Dourada. Você vê aquele cemitério ali, aí o guia me explicando, né, que é a fé muçulmana. Mas o raciocínio é bem lógico, né? Eles não crêem no Messias, mas sabem que o Messias vai voltar e entrar por aquela porta. Tanto que eles fecharam aquela porta, né? É uma das portas lacradas lá. E o cemitério está ali. Se passar por aqui... Exatamente. Então é o seguinte, a atualização de conceitos que a gente precisa ter, que eu acho que o Ademir ele colocou bem a ideia, né, que a gente tem que ter, eu quero ter essa ideia também, a ideia da transformação, né? Porque quando a gente for estar com Jesus, quem estiver vivo vai ser automaticamente transformado. Quer dizer, não vai sobrar nada também. Vai ser uma transformação. E quem morreu também vai ter um milagre ali de uma ressurreição num corpo que aí assim é para valer, porque esse aqui é provisório. Uhum. Josué, mas sob um ponto de vista da justiça, entre aspas, né? Isso aí um dia eu estava argumentando com uma pessoa que era vegetariana, inclusive eu também fui vegetariano, né? Mas ele defendia, né, a justiça, né, que não devia comer carne e tal, e até com aspecto religioso. Aí eu usei o seguinte argumento, eu falei, poxa, mas de qualquer forma você vai ser comido, entendeu? Então, se você crema, você deixa os bichos com fome, entendeu? Sendo que você comeu carne a vida inteira. Entendeu? O nosso predador tem um nome, exatamente. chama-se bactéria. Você quebra a cadeia. Você vai tirar a comida da bactéria, viu? Você está querendo tirar a comida da bactéria, Mariano. Você quebra a cadeia. Bom, deixa eu falar menos aqui, porque eu sou apenas o... Eu sou indagador, tanto é que hoje eu não posso falar muito, mas eu fico muito assim incomodado, porque eu vejo que tem um descompasso do ritmo da tradição e da cultura está dominando muito a mente das pessoas. As igrejas estão demorando muito. A Organização Mundial da Saúde ela já sugeriu
em função da Covid, ela sugeriu para que abram, né, liberem, está recomendado a cremação. E como o Ademir também já colocou, nós vamos, por questões econômicas, nós vamos receber esse posicionamento para ser implantado. E quem está na ideia ainda aí de sepultamento vai sofrer muito. E é por isso que eu acho que esse tema, a gente como cabeça de família, tem que ser tratado dentro de casa, porque essa história de reverenciar corpo era na época que a gente não tinha certeza de muitas coisas. Hoje a gente sabe da transformação que é a promessa de Jesus, vivos transformados, mortos ressuscitados. Ninguém mais tem dúvida. Conservar corpo para quê? O pastor Edson, Oi. então, nós estendemos um pouco mais o assunto. Bom, já que deve preservar o corpo, então que tal mumificar? Agora você foi pro Egito. Hein? Você está rindo, meu irmão? Agora você foi longe. Aí, estamos voltando para o Egito. Voltamos para o Egito. Vamos tirar os órgãos, deixar o coração quietinho lá e encher de palha. Viu? Mas eu escutei uma vez um estudo, até de um judeu, tá? E falando sobre enterro, né? Falando sobre sepultamento, enfim, desse assunto que nós estamos tratando aqui. E ele falou assim, mais ou menos na linha que você disse aí dos bichinhos. Ele falou assim, nós não podemos ser egoístas a ponto de não enterrarmos o nosso corpo. Tá? Ele deu a entender que no processo, nesse processo, a pessoa vive, morre e é enterrada, e aí a cadeia continua. Tá? Fica a lógica, né? E quando você é cremado, você está privando, você está interrompendo a cadeia. Né? É lógico que nem o irmão falou aí sobre essa cultura que está sendo imposta. Você pensa nos cemitérios, sabe? Aqui em Campinas, Framboiãs, Areias, tem vários cemitérios. Os terrenos são caríssimos hoje em cemitério. Né? E para você ter uma ideia, no ano de 1996, eu tive um irmão que faleceu num acidente de carro. Naquela oportunidade, eu comprei um terreno lá no Framboiãs. Eu paguei, naquela oportunidade, R$ 4.500 desse terreno lá. Hoje, em janeiro desse ano, de 2020, o meu pai faleceu. Né? Então, como eu tenho plano de saúde do Bom Pastor, aquelas coisas todas, eu paguei só para exumar o corpo do meu irmão e abrir a cova lá, né? Mas aí, por curiosidade, eu perguntei quanto que estava um terreno no Framboiã. Né? Uhum. Eu caí das pernas. R$80 mil. Para 3 gavetas, assim, três sepultamentos. Né? Então, agora, com essa política que está vírus, induzindo a pessoa não pode ir no enterro. Teve meu vizinho morreu aqui, queriam que ter somente 5 pessoas no velório. Ele discutiu, o pessoal da CETEC, as coisas todas, e conseguiu permanecer 10 pessoas, que a família dele era 10 pessoas. Né? Então, você vê que essas coisas todas, hoje em dia, com o coronavírus, com tudo isso que está acontecendo, fica colocando na cabeça da pessoa, está imputando uma cultura na cabeça da pessoa que a cremação seria lógica, seria o mais conveniente, o que vai contaminar menos, não vai ter a aglomeração de pessoa, aquelas coisas todas. Né?
Então, como o irmão Jacó falou, é um assunto que a gente tem que discutir Josué. muito. Josué, desculpa. Discutir muito na família. Tá? Porque na minha concepção bíblica, o sepultamento, para mim, é o legítimo. Não que a cremação, como já disse, não tem nada na Bíblia que abomine a cremação. Tá? Não tem nada disso, é pecado cremar, não existe isso. Tá? Mesmo porque pecado tem que ter uma lei para você descumprir, né? Para você ser pecado, né? Se tornar pecado. Então, esse é meu ponto de vista. Não sei se eu consegui passar para os irmãos, mas é isso daí que eu penso. Amém? Amém, amém, irmão. Mariana, Edson. você poderia agregar para ele a questão dos órgãos? Perguntar sim. para o Edson. O Edson. Pastor Edson. Oi. Além dessa pergunta, o irmão já acrescentou mais a questão de doação de órgãos. E a gente gostaria de saber do irmão o que você pensa sobre isso. Alguns de nós já falamos sobre, né? Os órgãos. Tá aí outro assunto que é bastante polêmico, né? Você pega certas denominações e não pode nem mexer com a pessoa, né? E aí você pega doação de córnea, você pega aí rim, um monte de coisa que está postergando a vida de outras pessoas, correto? Mas lá no passado, eu não vejo, tá certo que a medicina evoluiu, tudo avançou, mas eu não vejo a doação de órgãos como uma coisa assim, biblicamente falando. Tá? Eu não entendo assim, eu não sei como cheguei agora, eu não vi o que vocês comentaram, eu estou falando por mim, né? Sobre doação de órgãos. Morreu, acabou, né? Agora, aí a família, que nem eu estava no cemitério, ou no enterro do meu pai, no sepultamento do meu pai, veio a pessoa lá da administração perguntando se eu queria doar os órgãos, as córneas do meu pai. Você fica sensibilizado, porque você pensa, olha, eu vou doar, alguém vai enxergar. Então, esse é o primeiro impacto que você teve, né? Mas aí eu falei assim pro rapaz, meu pai morreu com 91 anos. Ah, não, esquece, irmão. Tá? E não pode esquecer, não dá mais, fica frio. Tá? Então, eu vejo assim, a doação de órgãos é uma coisa assim, muito particular, muito, sabe? Eu, particularmente, sou contra a doação de órgãos. Tá? E agora, se você leva para o lado emotivo, para o lado... Aí você fica assim, até que meio perdido. Tá? É a mesma coisa da cremação. Você, se eu for cremar, você vai evitar contaminação, você vai evitar isso, vai evitar tudo isso. Tá? Então, a pessoa entra numa outra linha que, puxa vida, é mesmo, né? Então, vamos cremar. Mas se você vai na raiz, é complicado. Entendeu? Eu vou buscar mais estudos sobre isso aí, a gente pode até voltar no a ideia é essa, né? A gente se estimular e, se de repente o assunto não se esgota, a gente aprofunda mais e numa próxima aí a gente volta, mesmo que não seja na sequência, né? Aí volta aqui, ressaltando esses assuntos que a gente acha de muita importância e contextualizados, né? Deixa eu falar para os irmãos. Nós temos mais 10 minutos. Vocês acham que nós não conseguimos fechar em 10 minutos, né? Porque deve cair, e daí eu gostaria que, se caísse, a gente prosseguisse por mais uns 20 minutos, 30 minutos, mas que todos se reconectassem novamente. O que os irmãos acham? Já está um pouco avançada a hora, né, Maria? Já 9 e pouco, né? Está um pouco avançada. Vamos deixar, como você disse, para a próxima oportunidade, a gente dar sequência nisso. Certo. E nós não precisa necessariamente, viu, irmão, a gente ter uma pergunta aqui agora, porque depois a gente pode pensar e trazer para o grupo. Eu sei que cada um de nós tem perguntas aí, né? Mas aí a gente pode colocar no grupo depois, né? E a gente falar, vamos trabalhar sobre determinada questões. Mas eu acho legal a gente
já encerrar nos próximos minutos aí, porque realmente é assunto para refletir bem, né? E muito interessante. Boa noite, pastor Oscar. Boa noite, meu irmão Edson abençoado. Oh, Olha, homem de Edson, Deus. então, você falou uns detalhes aí, Edson, e eu vou, por favor, não é rebater, mas eu vou só colocar uma ideia que me veio aqui, é o seguinte. O nosso Criador, ele não... Como você disse, uma coisa interessante, com a palavra, ele resolve todos os problemas. É o queimado, ou em pé, ou deitado, a palavra dele resolve. Ou seja, minha fé me leva a dizer que é indiferente à situação. Se eu cremo ou se eu enterro, tudo isso aí para mim é questão de cultural. É cultural. O mais tempo, ao menos tempo, o resumo em si, no final, é um só. O meu Pai, Criador, é competente para fazer obras daquilo que é invisível. Então, ele pode ressuscitar, transformar e fazer. Então, essas colocações me chamam a atenção dessa forma. E quanto à doação de órgãos, eu comentei há pouco, acho que o pastor Edson não ouviu, o meu irmão recebeu um coração há 11 anos atrás, e até hoje ele trabalha como eletricista, sabe em poste, sabe em casa, sabe em tudo. Uma doação de um coração. Então, quer dizer, há umas colocações que a ciência nos mostra que há uma possibilidade. E o Senhor Deus disse na palavra dele que depois de mim virão outros que farão a obra maior do que a que eu fiz. Então a gente fica se pensando, né? A minha fé vai até onde? Né? Achei, a minha intenção, minha posição é essa. Eu deixo na mão do Senhor. Amém. O que ele mandar fazer, eu faço. Amém. Nós vamos encerrar com uma oração e eu ia pedir para o pastor Edson fazer essa oração. E o que eu concluo assim, de início, com tudo isso que nós ouvimos aí, é o seguinte, que nós temos controle sobre a nossa vida enquanto nós estamos de pé, né? Estamos vivos. Amém. Né? Porque eu acho que às vezes a gente quer controlar tudo, até depois, né? E a gente não tem esse controle, nem deve ter essa pretensão. Eu acho que as coisas acontecem, e é como o pastor falou aí mesmo, né? Como o Josué também falou, a questão, o importante é o seguinte, é a nossa fé, a fé na ressurreição. Amém, meu? Amém. Mariano, só um minutinho. Só para deixar os irmãos uma informação aí. Todos os convênios funerários de 2018 até agora, de 10, 15, 20 anos para trás, era 10 anos que eles mantinham o corpo lá. Depois diminuiu para 5. Agora depende o convênio. É o mínimo de 1 ano. Que nem a Bom Pastor, ela crema, ela arca com o crematório, que é mais em conta mesmo, conforme o irmão Edson falou, do valor que é um terreno. E ela crema. Ou ela te empresta nos Amarais, parece que ela tem 3 cemitérios no estado de São Paulo, por 1 ano. Depois de 1 ano, eles retiram os restos e cremam. Então, nós estamos partindo já para isso. Já começou isso daí já. A ideia da cremação, custo-benefício, condições da pessoa, né? A população, que nem o irmão falou, o número da população mundial hoje, né? Então, já estamos caminhando por isso daí já. Isso aí já é lei já. É que as informações, é por isso que é muito bom a gente estar em grupo aqui, em grupos espirituais. As informações no Brasil, ela chega ou de imediato ou bem depois. Que nem eu só fiquei sabendo desses convênios que era 15, 10, 5, hoje é 1, no último velório que eu fui, o ano passado. Aí, porque foi conversando com o dono do convênio,
o assistente do convênio que deu toda a informação para nós, e conversando com ele informou a gente disso. Que era 15, passou para 10, passou para 5, agora é 1. Depende, o convênio ainda é 5, 3, 2. Só para deixar os irmãos informados aí. E a cremação vai ser o funerário do futuro. Irmão Edson. Isso mesmo. Desculpa te interromper, Ademir, que nós temos 2 minutos aí. Não, é isso mesmo. Eu ia pedir para o irmão estar orando, né? Nós estivemos orando pelo nosso país. Eu acho que toda oração que a gente fizer, eu acho que a gente deve colocar a nossa nação diante do Senhor para que a gente tenha vitória. Pode orar com a gente, meu irmão? Amém. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos na Tua presença, te louvamos, te glorificamos, que só o Senhor é digno de receber toda a honra e toda a glória. Pai, nesse grupo que nós estamos aqui, nós agradecemos por ter a oportunidade de estarmos conversando sobre a Tua palavra, sobre os Teus ensinamentos. Pai, perdoa os nossos pecados, muitas vezes erramos o alvo. Enfim, Pai, perdoa os nossos pecados de pensamento, de julgamento. Perdoa, Pai. E restaura, Pai. Restaura toda a nossa vida, principalmente a nossa nação. Continua, Pai, colocando uma cerca, um escudo forte ao redor do nosso presidente, dos ministros, que o Senhor designou para essa nação. Senhor. Que eles tenham, Pai, o cumprimento das promessas do Senhor para o nosso povo tão sofrido, tão desgastado, Pai. Sim. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós estamos aqui gratos pela Tua palavra. E nós, Pai, nós pedimos que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor, Pai amado, faça resplandecer o seu rosto sobre nós e que conceda graça a todos nós, Pai. Pai amado, o Senhor volte para nós o teu rosto e nos dê a paz, Pai. Em nome de Jesus, que nós te pedimos isso. Uma noite abençoada de refrigério a todos os irmãos. Uma noite de restauração também. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu só queria deixar para os irmãos aqui, se tiver algum amigo que possa trazer para o grupo, será muito bem-vindo, viu? Você já pensando nisso aí. Né, meu irmão? A gente aumentar esse grupo.